Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na frente, trazendo a palavra de Deus. Agradecer a oportunidade conferida pelo ministério, pela presença do pastor Marcelo Pantoja, nosso pastor congregacional, e dizer, irmãos, que é um motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Salmo 122, alegrai-nos como disseram, vamos à casa do... Amém. Glória a Deus. Obrigado. Irmãos, hoje estamos continuando com a série do quarta-feira, Unidade no Corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então vamos avançar. Nós vamos ver hoje, vou voltar aqui, a prática da unidade entre evangélicos. Não passou, tinha um videozinho aqui, não passou. Aí, passou. Amém. Então esse vídeo aí para mostrar que a igreja tem que ser unida. Glória a Deus. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quantos podem glorificar o Senhor Jesus? Amém. E também Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. E que nome é esse, igreja? Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Neste nome há poder, glória a Deus, aleluia. Então, o pecado, irmãos, separou o homem de Deus. O homem vivia desde o jardim do Éden, unido com o Senhor, ouvia a voz de Deus ali no jardim do Éden, naturalmente, e o pecado separou Deus do homem e o homem de Deus. Então, desde a criação, irmãos, nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, nós aprendemos, quando nós vamos estudar sobre a criação divina, o Deus Criador, quando fez o homem e todas as coisas que existem, Deus adicionou ao homem, eu chamo de necessidades espirituais, como se fosse um mecanismo espiritual que trabalha dentro do coração do homem, ou melhor dizendo assim, que leva o homem a reconhecer um Deus e adorá-lo. Então, nós vemos essa necessidade espiritual, coloquei ali entre aspas, para uma frase que eu fui inspirado para colocar, porque é uma necessidade do homem natural, ele tem uma necessidade de adorar, ele tem a necessidade de reconhecer um Deus a quem ele pode adorar. Mas por causa do pecado, nós vimos que muitos homens tomam caminhos contrários à palavra do Senhor. Então essas pressões, a predisposição de busca ao divino e a capacidade de reconhecer Deus, vem de duas expressões latinas, para o João Calvino. O teólogo João Calvino, ele usou essas expressões latinas, que é a semi religionis, e a sensus divinitatis. E que expressões latinas são essas? Ele não usou essas expressões latinas à toa, porque se nós formos ver o significado, qual é o simbolismo que traz essa palavra semi-religiones, significa o quê? Que todo ser humano possui uma predisposição de busca ao divino. E nenhum homem é ateu por natureza. Então a gente, eu sou ateu. Não, não é, irmão. Você pode verbalizar que você é ateu, mas na verdade, dentro do ser humano, dentro dessa pessoa que se diz ser ateu, ela tem, eu digo que ela é à toa, ateu não é à toa, ela tem dentro dela um mecanismo, uma necessidade. Só que ela nega essa necessidade por conta do pecado e da natureza pecaminosa do ser humano. E também o ser humano também possui a sensus divinitatis, que é a capacidade inata
O ser humano já nasce com essa capacidade de reconhecer a existência de Deus. E nós vemos Paulo em capítulo 1, lá, se nós vamos ler todo o capítulo 1 de Paulo, não é para ler agora, mas só para você entender, que Paulo vai falar sobre sensu divinitatis. Ele fala que o homem é inexcusável, ou seja, é indesculpável para o ser humano alegar que não conhece a Deus. Porque pelas coisas visíveis da criação e as invisíveis, Deus se revela ao homem. Então o homem se torna o quê? Inexcusável, indesculpável. Então aí essa expressão latina ela é aplicada na palavra de Deus e Paulo fala muito bem sobre isso. Então, aquele povo lá distante que não conhecia Deus, não tem como não conhecer a Deus. O pecado faz o homem ficar cego e fecha o coração do homem para as coisas naturais que Deus criou e Deus se revelando na natureza. Irmão, que coisa gloriosa quando você vai numa cachoeira lindíssima, aquela praia maravilhosa. É quase impossível, nós que somos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, a gente não sentir a presença de Deus. Verdade ou não? Sim ou não? Não é verdade? Quando a gente vê aquela cachoeira maravilhosa, a gente já lembra do Deus Criador. Nossa, Deus, que coisa gloriosa. Você fez isso para o meu desfrute. Eu vou dar um mergulho nessa lagoa, nessa cachoeira. A praia é maravilhosa. E tem crente bobo, eu digo que crente abestado, que não vai para a praia. Aí é pecado ir para a praia. Meu irmão, me mostra o versículo, me mostra o capítulo, que é pecado ir para a praia, pelo amor de Deus. Você só vai não usar fio dental, as mulheres, né? E o homem com sunga cavada, né? Mostrando as protuberâncias, né? Como diz a irmã da internet. Mas não é o caso. Nós sabemos nos vestir, né? E a gente vai à praia sim. Glória a Deus por isso. Essas necessidades espirituais, igreja, apontam para o Deus Criador, mas o pecado, como eu acabei de dizer, fez que o coração do homem se voltasse para outros deuses, conforme a concupiscência da carne. Então vamos lá, qual a consequência disso tudo? Muitas religiões no mundo. E hoje eu vou trazer uma mensagem sobre a unidade da igreja de Cristo. A unidade da igreja de Cristo. E antes de falar da unidade da igreja de Cristo, antes de fazer a apologética, nós precisamos conhecer algumas religiões que estão no mundo. Não é o intuito dessa palavra ministrada hoje trazer aqui um ensino de seita e heresias. Nós não vamos entrar em detalhes de cada religião, porque o tempo não vai permitir isso. E outra hora já teve uma escola bíblica dedicada a só esse tipo de ensino. Não é a ocasião agora. Amém? Mas eu vou dar uma pincelada em algumas religiões para trazer algumas características de algumas religiões para que possamos perceber, irmãos, quando o coração do homem se volta para outros deuses pagãos, quão terríveis são as religiões que surgem. Vamos avançar. Vou falar da primeira religião aqui, o hinduísmo, ou brahmanismo. Ela nasceu na Índia, ela prega as castas, divisão de classes, né, socioeconômicas. Existe a divisão de classes socioeconômicas, que são chamadas de castas, né? Então, eles acreditam que quando uma pessoa é de uma classe mais evoluída, então ela tem uma casta superior. E quando a pessoa não reencarnou ou precisa evoluir, ela vem reencarnada numa classe inferior. Então, ela acredita na reencarnação até atingir o nirvana. O que é o nirvana? É a purificação total do espírito. Eles alegam isso. E nós sabemos que tudo isso é antibíblico. Bilhões de seguidores, principalmente na Índia, Indonésia e Malásia. Eu podia falar muito de cada religião aqui, porque eu já ministrei curso dessas religiões, sobre seitas e heresias, mas não vem o caso. Vamos passar para a próxima. Confucionismo.
fundada por Confúcio, religião humanista ou racionalista, praticada na China, Coreia e Vietnã. Acredita que os homens são iguais no nascimento, mas depois se diferenciam por categorias também. Santos, superiores, estúpidos e loucos. Olha só. Tem lá a classe de loucos, a classe dos estúpidos. Não esclarece a vida após a morte. É baseado em ensinos, né? Alguns dizem que é filosofia, mas nós sabemos que é uma religião, uma seita. E muitos vão dizer aí, não é um estilo de vida, é uma filosofia humana, negativa. Vamos avançar. O budismo, fundado por Siddhartha Buda, aceita a reencarnação da alma, ou seja, ela veio influenciada pelo hinduísmo. O hinduísmo influenciou a criação dessa religião, o budismo. O mundo surgiu e desenvolveu pela própria vontade. Eles começam a adorar o panteísmo, a adoração de vários deuses. Salvação por conta própria. A pessoa, para ser salva, ela não precisa de nenhum intermediador. Somente por meio da meditação, a pessoa vai se purificando até o ponto também da nirvana, né, que vem do hinduísmo, né, para quê? Para se salvar e se tornar iluminada. Olha que coisa diabólica, irmão. Salvação por conta própria praticada no Japão, Coreia, China e também na Tailândia. Nós vemos as imagens reais que eu estou colocando aqui, mais ou menos, de cada religião. Isso aí são crianças, queridos, ensinados como com aqueles monges, né? Budas, né? Que eles vão levados para várias... Existem várias categorias do budismo e das outras religiões também, mas eu não vou entrar aqui nas subdivisões de cada religião, tá? Vamos avançar. Shintoísmo, uma religião nacional do Japão. Se você procurar qual é a religião oficial do Japão, você vai saber que é Shintoísmo. Ela alega também que não é uma religião, mas é uma religião. Significa caminhos dos deuses, cultuam divindades do sol, lua, espíritos do ar, terra, das águas, adora a ídolos. Você vai ver essa imagem, né, como se fosse um mini templo de adoração às águas, os espíritos das águas. Então, lá no Japão, você vai ver vários templos. Templos com o espírito do ar, templos em homenagem ao espírito do vento, né, da água, da terra. Então, você vai ver vários templos, né, lá no Japão, cultuando, né, as divindades, né, como sol, lua, né, e as coisas da natureza. Repleto de templos, irmão. Cada templo com uma filosofia, né, com estilo. Não, se você observar o sol, você vai não sei o quê. Tem toda uma filosofia por trás de cada templo dessa, de cada adoração pagã dessa. Islamismo ou muçulmanismo, né? É o Islã, né? Todo mundo conhece essa religião, né? Muçulmânica também, conhecida como muçulmânica, né? Fundada por Maomé. O Islã significa submissão à vontade de Deus. Que Deus é esse? Eles alegam que é um Deus Alá, né? E o muçulmano, aquele que se submete a essa religião, ela se torna muçulmana, né? É seguidora de Alá, né? Ela submete à vontade do Alá. Rejeita o pecado original. Para eles não existe o pecado original, né? Que nós vimos a martiologia, quando nós estudamos sobre o pecado original, né? Na martiologia, nós estudamos sobre o pecado original lá do Jardim do Éden, aquela história de Adão e Eva, tudo mais, todo mundo já conhece. Não reconhece a Santíssima Trindade. Por quê? Porque eles alegam que Jesus não é filho de Deus. Olha só que absurdo. E nem divino. Eles alegam que Jesus é um mero profeta, né, um mero mensageiro de Deus. E também existem duas classes que vale a pena nessa aqui especificamente falar. Os sunitas e os xiitas. Vocês já ouviram falar muito dessas duas subdivisões, né, do Islã. Os sunitas, quem lembra aqui de Saddam Hussein, né? Lá do Iraque, lembra lá do Iraque? Ele era sunita. Quem lembra aqui do grupo chamado Talibã, que no 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, jogou aqueles aviões? Eles são sunitas, né? Então, se nós pesquisamos aqueles grupos mais rebeldes, mais com vocação de aplicar a chamada jihad santa, que é a guerra santa, são sunitas. Os sunitas acreditam que por meio da guerra
eles vão implantar o Islã no mundo. E aqueles que não aceitarem o Islã são dignos de morte. É isso que é a Jihad Santa. E os xiitas é a classe radical, mas não para a guerra. É a classe radical religiosa, onde eles alegam serem descendentes diretos da família de Maomé. E há uma grande briga lá neles. E essa foto é a Kaaba. O que é Kaaba? Kaaba no Islã significa cubo. Dentro deste cubo, irmãos, né, existe uma peregrinação para Meca, né, onde eles fazem uma vez ao ano essa peregrinação, os muçulmanos, e eles ficam rodeando em volta deste cubo. Dentro deste cubo existe uma pedra, né, um asteroide preto que caiu na Terra, e esse asteroide preto, uma pedra preta, era adorada por povos pagãos antigos. E eles pegaram essa pedra, idolatraram essa pedra, colocaram dentro deste cubo e fazem peregrinação para se purificar, dando volta neste cubo, fazendo as orações deles. Existem duas peregrinações, né? Uma em Medina, onde tem o santuário lá do Maomé, né? A mesquita do Maomé, e também essa em Meca, né? Onde tem a Kaaba, que é esse cubo, que eles ficam. Irmão, porque eu vou mostrar a foto para vocês aqui. Lota, não sei quantos dias, 5 dias, em torno de quase uma semana, vamos dizer assim. É muita gente. Eles alegam que se o Islã não fizer essa peregrinação pelo menos uma vez na vida, ele não é digno de salvação. Só para você ter uma ideia. Vamos avançar. Judaísmo, religião oficial de Israel, todo mundo nós já conhecemos, admite, né, a existência de um único Deus, não reconhece Jesus como Messias. O judaísmo praticante ou ortodoxo, né, e o ultra-ortodoxo está ainda aguardando a vinda do Messias. Eles não reconheceram Jesus como Messias, né? E pratica somente o Velho Testamento, que é chamada Taná. A Bíblia do judeu, né, que pratica o judaísmo, se chama Taná, dividida em 3 partes, que é a Torá, a Neviim e a Ketuvim. Né? Então, essas 3 partes da Taná, né, que é a Torá, Neviim e Ketuvim, é justamente a Bíblia do judeu, do judaísmo ortodoxo ou ultra-ortodoxo. Quando vocês viram aquelas fotos daqueles judeus com aquele chapéu preto, com aquelas roupas pretas, com aquela trança aqui assim, né? É o judeu ortodoxo. E o ultra-ortodoxo, eles usam um chapéu diferenciado, que parece um cabelo quadrado. Depois vocês vão ver isso. É interessante. É um chapéu redondo, parece um cabelo. Não sei qual material que é feito aquele chapéu deles. E eles são ultra-ortodoxos, ultra-radicais. Eles sigam o Velho Testamento, né, à risca. Aqui não tem uma foto de um ultra-radical, só tem a foto dos ortodoxos. Né? Aqui não tem a foto, não coloquei a foto do ultra-ortodoxo. Mas tem o judeu também praticante ali que então usa o kippá, né, aquela tampa carequinha, né? Então, o judaísmo. E eles ainda estão, irmãos, aguardando a vinda do Messias, mas isso tudo para cumprimento da palavra do Senhor Jesus, que em Apocalipse, quando nós estudamos, o Senhor Jesus vai aparecer para eles e eles receberão Jesus como o Salvador. Aleluia. Porque é um povo escolhido por Deus. Israelitas, povo escolhido por Deus. O taoísmo, China, animismo, África, todo mundo pensa que só existe candomblé, umbanda, né? Macumba, vamos dizer assim, né? Só nos cultos afros. Negativo. Na China também existe, chamado de taoísmo, uma prática de culto especial de contato com as almas dos mortos e as forças na natureza, incluindo animais. A China também faz culto como se fosse culto afro. E eles cultuam aí, esse símbolo aí é do taoísmo, né? Esse símbolo aí preto com branco significa que o bem não consegue vencer o mal e nem o mal consegue vencer o bem, o equilíbrio. Eles alegam isso. Olha só que maligno. Eles adoram cada símbolo desse como se fosse um deus. Água, terra, vento, fogo, lago, trovão, montanha e assim vai. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas só para você, um resumo do resumo. Seixo Noé. Quem for ver essa filosofia, essa religião do Seixo Noé,
vai achar maravilhosa. Nossa, que ideia interessante, né? Você buscar as coisas boas, desejar as coisas boas para o ser humano, tal, ao próximo, tal, né? Cuidar da natureza, não estragar a natureza, tal. Que coisa legal, moderna, atual. E de fato ela é bem atual. A origem japonesa, tá? Ela pratica o sincretismo religioso. O que é isso? É a mesclagem, a mistura de várias religiões na sua base, né, teológica, vamos dizer assim, teológica, na sua base de fé. O cristianismo, eles usam cristianismo, budismo, shintoísmo e confucionismo. Tudo misturado. Mistura tudo, pega uma coisinha de cada um ali, sai misturando e cria-se uma religião. Cerimônias de culto aos antepassados, cerimônias de purificação da mente e meditação fazem parte, né, dessa religião, dessa seita. Vamos avançar aqui, estamos terminando a parte das religiões. A nova era, New Age. Origem com fundamentos do hindu também, espiritismo kardecista e maçonaria. Anula totalmente qual a função da nova era, New Age. Anular completamente, totalmente os princípios cristãos. São contra a família, contra tudo que a Bíblia ensina de valor, né, moral, né? Ela é contra. Olha só, que absurdo. Pratica também o sincretismo religioso. Ela é adepta de todas as religiões. Irmão, eu digo que vai ser a religião do anticristo. Porque ela vai permitir todos os cultos, todas as religiões. Ela não vai ter placa, nós somos judeus, nós somos... Não. Ela vai aceitar todos. Se você fizer uma viagem hoje para Dubai, vai ter lá, existe um país, né, do lado dos Emirados Árabes, né, que é Abu Dhabi. Existe lá, já inauguraram, né, uma praça onde existe o sincretismo religioso praticado a olhos nus. Um templo judeu, um templo árabe, islã, e um templo católico. Tudo junto, praticando a mesma religião. Que absurdo. E isso é recente, foi inaugurado recente. E muitos líderes do mundo todo estão fazendo essa viagem para chegar neste lugar e ali adorar o Deus deles. Só Deus, né, irmãos? Então você vai ver muitos símbolos, né? A nova era ela usa uma infinidade de símbolos, né, que remetem até o nazismo, né? Se aí, a suástica nazística, né? É como se fosse o símbolo da elite nazista, do exército nazista. Também tem vários outros símbolos, né, que nós vimos, o pé de galinha, né, o trovão, o triângulo de 5 pontos, cabeça invertida, que faz menção ao bode preto, e outras coisas mais que a gente não vale a pena falar aqui, que não vai dar tempo, tá? E também uma que quase ninguém fala, mas eu falo, porque eu não tenho medo. Maçonaria. Infelizmente, né, algumas igrejas têm chegado à maçonaria, irmãos. Alguns pastores, e glória a Deus que o nosso ministério está isento, mas alguns pastores têm se contaminado com a maçonaria. Em primeiro lugar, ela não alega ser uma religião. Ela alega ser uma filosofia, um estilo fraternal de vida. E ali ela fala que a pessoa começa a envolver nesse tipo de maçonaria, começa também a mexer com política e outras coisas mais, né? E tem o quê? Origem nos cavaleiros templários. Se nós formos estudar, né, a era medieval, nós vamos conhecer os cavaleiros templários. E os cavaleiros templários, eles eram um culto secreto. Eles alegavam ser cristãos, mas era um culto secreto que ninguém podia entrar dentro desse culto por conta própria. Tinha que ser convidado, tinha que fazer parte lá da elite, né, medieval, cristã e guerreira. Quem lembra da época dos cruzados, né? Não cruzado do real aqui não, tá? Do Sarney não, não é isso que eu estou falando não. Na época medieval onde tinha os cruzados, né? Aqueles guerreiros cristãos, né? As cruzadas, desculpa.
as cruzadas, onde tinha aqueles guerreiros com aquelas espadas longas, o escudo era branco com cruz vermelha, ali eram os cruzados, que eles guerreavam contra as outras nações, né, para implantar força o cristianismo. Ou outrora era para defender a sua posição estratégica. E dentro dessa elite dos cruzados, havia os cavaleiros templários, que era a elite desses cavaleiros. É uma sociedade secreta, irmãos. A maçonaria é uma sociedade secreta. Ele realiza cultos secretos nas suas lojas maçônicas, tá? Acesso restrito para adeptos aos novos membros. Se uma pessoa quiser entrar lá, ela não vai ser aceita como membro. Há uma entrevista e a pessoa tem que ser convidada para entrar, fazer parte da maçonaria. Então, pratica coisas não bíblicas. Não vou falar aqui de muitas coisas que eles praticam, porque não vale a pena. Ah, mas por que você sabe se é secreto? Porque muitas pessoas que participavam da maçonaria se converteram ao cristianismo, se converteram ao Senhor Jesus de fato, e largaram a prática da maçonaria e escreveram livros do que se praticam ali. Escreveram coisas do que se praticam ali que são práticas antibíblicas. Algumas religiões agora que se consideram cristãs. Pastor Alex, tem essas aí que você não falou sim? Essas aqui, se você falar que é seita ou outra religião qualquer, você vai arrumar briga. Né? Vamos falar um pouquinho do testemunho de Jeová. Eles alegam ser totalmente cristãos. O fundador Charles T. Russell, Sociedade da Torre de Vigia, ela é conhecida no passado como a Sociedade da Torre de Vigia, onde ela tinha um panfleto, né, um jornal chamado Torre de Vigia, onde ali ela difundia os seus ensinos. Possui o evangelho próprio, ela não tem a Bíblia, a mesma palavra de Deus que nós utilizamos, Novo Testamento e Velho Testamento. Ela pegou a palavra de Deus e adaptou, né, por conta própria, e a cada tempo e tempos ela vai atualizando a própria mensagem bíblica deles. O evangelho, entre aspas, deles. Negam a divindade de Jesus Cristo. Alegam que Jesus não é Deus. Ou seja, assim também negam a trindade divina. Alegam que a alma está no sangue. Por isso que eles não fazem doações de sangue, muitos, né? Alguns testemunhos de Jeová, mais atuais, fazem. Mas existem os tradicionais, não fazem doação de sangue por conta deste ensino, que alegam que no sangue existe a alma. Por isso que eles não fazem a doação de sangue. E alegam também que somente 144 mil serão salvos. Esses 144 mil eles tiraram da onde? Da Apocalipse, né? Que vai se levantar 144 mil selados, homens judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, para pregar o evangelho de Cristo na grande tribulação. Só que eles não alegam isso, eles alegam que esses 144 mil serão aqueles que vão ser salvos. Pergunta-se, se é só 144 mil, aonde estão os outros membros deles? Porque na religião mundial deles passa de 144 mil, irmãos. Interessante, né? Ou seja, não vão ser salvos os próprios deles? Então vamos avançar. Outra religião que alega ser cristã, né? Mas eu não vou levar muito tempo aqui, é o espiritismo kardecista. Existe outra a linha do espiritismo, mas eu vou falar do kardecista, que é o mais divulgado e o mais conhecido. O fundador francês é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é a foto desse aí que está no livro, e pseudônimo de Allan Kardec. Vou falar bem rápido. Sabe o que aconteceu? Ele foi procurar um médium, esse Hippolyte, vamos chamar ele de Hippolyte. Ele foi procurar um médium, e quando ele procurou um médium, né, um adivinho, um médium, falou que ele descendia do espírito de Allan Kardec, e que o nome dele tinha que ser isso. Então ele adotou o nome de Allan Kardec como pseudônimo, né? Pseudônimo, né, de Allan Kardec. Ele alega ser mensageiro da terceira revelação, sendo que ele diz que a primeira revelação veio de Moisés, que a segunda revelação veio por intermédio de Jesus, e ele foi escolhido, né, conforme o médium Allan Kardec lá, que ele, Allan Kardec, foi escolhido para receber a terceira revelação da palavra de Deus. Que absurdo, né, irmãos? Acreditam na reencarnação
E a reencarnação surgiu da onde? Do hinduísmo. Consulta os mortos. Olha a prática aí, budista, né, e outras coisas mais. E possui o evangelho próprio, que é esse livro aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreveu um livro chamado A Lei do Espírito. E ali ele vai defender toda a doutrina deles, né, errônea, totalmente antibíblica, porque se nós formos ver em Hebreus 9, 27, diz o quê? Ao homem está determinado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Glória a Deus. Eu não vou nem refutar cada religião aqui com base bíblica, porque senão não vai dar tempo. Tá? Só estou passando para você ver. Tá bom? Os mormons também se consideram ser cristãos. Fundador Joseph Smith, filho de pais batistas. E o Testemunho de Jeová, filho de pais presbiterianos, frequentador de igreja. E esse aqui, filho de pais batistas, frequentador de igreja. Ele saiu para estudar a Bíblia, ele fundou um grupo de estudo bíblico, e estudando a Bíblia, até um certo dia ele foi para uma floresta estudar a Bíblia, e lá ele alega que o anjo Moroni apareceu para ele e diz que o pai do anjo Moroni, que se chama Mormon, tinha uma missão para ele completar o evangelho, porque o evangelho estava incompleto do Senhor Jesus. Olha só. E ele tinha grande missão, olha aí, irmãos, de completar o evangelho. E esse anjo Moroni alega vir dos espíritos druidas. Vai pesquisar depois o que é espírito druida. Povo pagão, adorador de mortos, de antepassados. Como que um anjo de Deus vai alegar vindo de uma adoração pagã? Porque a palavra de Deus diz, nós temos que ter discernimento de espírito, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Olha só o que a Bíblia fala. Para trazer ensinamentos totalmente heréticos, totalmente fora da doutrina cristã, da palavra de Deus. Alegam que o sangue de Jesus não purifica pecado. Olha que absurdo. E eles possuem um livro próprio, o livro do Mormon. Que o Mormon era o pai do anjo Moroni. Olha. Só a graça do pai. E Joseph Smith é o grande fundador, né, do mormonismo. Quem já viu aqueles dois jovens, geralmente é só jovens e homens, não é mulheres. Eles botam dois jovens, atualmente já tem algumas mulheres, mas a maioria é jovem, homens. Calça preta, blusa preta, um quadradinho preto aqui, com o nome dele, né? Gravata preta e saindo em dupla, evangelizando em porta em porta. E tem muitos adeptos. Se a igreja fizesse o que eles fazem com esses jovens, se a igreja fizesse, né, para o bem, irmão, a igreja evangélica no Brasil seria uma potência, principalmente a Assembleia de Deus. Porque eles dão exemplos de evangelização. Mas, né, infelizmente, não é para o bem, né? Vamos dizer assim. E esse aqui, no alto da igreja deles, tem a imagem desse anjo, que é o chamado anjo Moroni. Eu vou nem entrar em detalhe, irmão. Ele fala que deu placas de ouro. Você foi escolhido, Joseph Smith. Está aqui essas placas de ouro contendo a continuação do evangelho, porque o evangelho de Jesus está incompleto. O que o apóstolo falou? Se alguém, né, dentro da gente, de nós apóstolos, ou fora de nós, acrescentar algo além do que foi pregado, que seja anátema, maldito. O evangelho do Senhor Jesus é completo. Ele não precisa e não necessita de nenhum complemento. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos avançar. Mas o Espírito Santo diz, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, estamos vivendo esses últimos tempos, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja?
Glória a Deus. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse texto está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Irmãos, Paulo falou para Timóteo que isso ia acontecer lá na época dele, e até hoje tem acontecido. Muitas subdivisões dentro da própria igreja, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina é essa que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo? A palavra genuína de Deus. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como se sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, a mentiras, a enganos. Tem acontecido na nossa época, sim ou não? Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Muita gente querendo enriquecer, em vez de procurar a casa do Senhor e dizimar na casa do Senhor, porque há um mistério divino nisso, na prosperidade, né? Não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida. Mas não, a pessoa ela vai procurar coach gospel, porque o cara lá, não vou citar o nome, né? Traz códigos aonde você vai prosperar, e o cara ele alega ser autoridade cristã, pastoral, para trazer esses códigos para desbloquear a pessoa e a pessoa prosperar financeiramente. Ele instala drives nas pessoas para a pessoa prosperar. E me diz de qual ministério pertence. Me diz quem separou ele para o ministério, porque o apóstolo Paulo fala, colocarão os presbíteros, colocarão as mãos e separarão para a obra, por imposição das mãos dos obreiros. É separado um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero na casa de Deus. Não por conta própria, mas está cheio, né, infelizmente. Avançando, a Igreja de Cristo, rapidinho, acabando aqui, irmãos, 10 minutinhos. Fundador da Igreja de Cristo, quem é? Oh, glória! Não temos nenhum outro intermediador, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fundou a sua igreja, e a igreja do Senhor Jesus ela tem um fundamento fixo na rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E como foi lido aqui no início, quem edificar a sua casa, a sua doutrina, o seu conhecimento nessa rocha, vai vir ventos, tempestades, mas a sua casa não será abalada, a sua fé não será abalada, mas outras pessoas que edificam a sua fé, a sua doutrina em areia, onde não tem fundamento nenhum, bate o vento, bate o mar, e a fé daquela pessoa é morta, ela é vã, porque não tem fundamento, não tem fortaleza. Aleluia! Iniciada onde? A Igreja de Cristo? No ano de 33, na era cristã, em Jerusalém. Né, Jesus é crucificado, morto, mas né, revive, né? Glória a Deus. E ele ressuscita e apresenta aos seus apóstolos, traz várias instruções sobre a implementação da igreja. O próprio Senhor Jesus, ele é o normatizador da igreja. Olha que coisa bonita. Né? Estou aqui em linguagem de direito, né, pastor? Normatizou a igreja por intermédio do quem? Dos seus apóstolos. Então, o que acontece quando? A manifestação do Espírito Santo na festa de Pentecostes, né? Todo mundo conhece o texto. Não vou ler o texto aqui, mas em Atos capítulo 2, né? A pilha aqui eu acho que está fraca. Vou desligar. Aí, Atos capítulo 2, verso 42 e 47, vai dizer a característica dessa igreja. Que é o quê? Jesus Cristo é o centro. Eles trabalhavam com a evidência do Espírito Santo, com sinais e maravilhas. Eles viviam em comunhão, no partir do pão, no cantar dos hinos, em comunidade. Eram unidos. Não havia subdivisões. Não tinha denominações. Não tinha placas.
mesmo a igreja sendo distante, irmãos, de uma de outra. Lá de Esmirna, Éfeso, Laodiceia, né? Pégaso, várias igrejas distantes, Sardes, e assim vai, as igrejas do Apocalipse, distantes uma da outra, na Ásia Menor, mas nós percebemos que mesmo assim, não tendo internet, não tendo correio naquela época, a igreja permanecia o quê? Unida, porque Jesus é o centro, e aonde Jesus é o centro, a união. Mas quando o homem é o centro, precisa dizer mais alguma coisa? Quando o homem é o centro daquela igreja, daquela denominação, ela não aceita mais nenhuma outra denominação, nem chegar perto. Parece que é intocável. E começa a idolatrar aquele pastor religioso. Só a graça. Em contato com as raízes judaicas. Eles eram judeus, então eles tinham a cultura judaica enraizada neles. E assim eles adoravam um único só Deus. Supremacia da Bíblia como palavra de Deus, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. A igreja de Cristo, irmãos, nós não abrimos mão do ensino da palavra. E sabe qual a maior característica atual? É que os sinais e maravilhas nos seguem, só que estão querendo inverter. Tem muitas pessoas querendo seguir os sinais e maravilhas, sendo que os sinais e maravilhas devem seguir os homens de Deus. Não eu buscar sinais e maravilhas, porque isso é consequência da prática da palavra de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Aleluia! As divisões da igreja atual. A igreja atual tem divisões, pastor? Tem, infelizmente. Era para ser unida em uma só? Era. As igrejas católicas apostólicas romana. A igreja de Cristo era para ser uma, católica, porque o nome católica significa igreja universal. Ah, pastor, mas você quiser que a nossa igreja era a igreja católica? Sim, era. Mas a igreja se perdeu. Ela tomou caminhos errados. Por isso que veio a reforma protestante. Então existe as igrejas católica apostólica romana, que tomou caminhos errôneos da doutrina, da palavra. Principalmente lá no concílio de Trento, né? De Niceia e outros concílios que tiveram, que eles começaram a introduzir doutrinas errôneas da palavra de Deus. E ali confirmar as doutrinas erradas. Vamos lá. Igrejas ortodoxas, né? A grega e a russa, e a igreja, né, anglicana, que é a Inglaterra. Você vê que interessante, diferente da igreja católica apostólica romana, a igreja anglicana parece uma igreja atual evangélica, irmãos. Que lá não tem imagem de santo nenhum. Interessante, né? E aonde foi praticamente ali, depois da reforma protestante, foi o berço da reforma protestante, porque adotou principalmente ali as doutrinas, né, de João Calvino, John Wesley, né? E ali foi bem adotado ali na Inglaterra, né, começou a se espalhar, né, a teologia reformada. Igrejas católicas carismáticas, né? Existe também hoje essa divisão dentro da igreja católica apostólica romana. É aquela igreja que não adora imagens, mas que se diz receber o Espírito Santo de Deus. E tem muitas igrejas carismáticas sérias, que não adoram Maria, que não adoram imagem. Interessante isso. Existe também o protestante ou igreja evangélica, que é de onde nós viemos, né? Protestante por quê? Por causa da reforma protestante. Quem lembra lá de Martim Lutero? Só que antes de Martim Lutero já havia outros reformadores que já iniciavam essa reforma, né? E Martim Lutero é muito conhecido com suas 95 teses, né? Que lá em Edimburgo pregou lá as 95 teses dele, né? Refutando vários ensinos da igreja católica naquela época. Então vamos lá. E aí, ou conhecer protestante ou evangélico. Existem também as subdivisões dentro da igreja protestante e evangélica, infelizmente, né? Igrejas reformadas, né? Igrejas que adotaram o João Calvino como um teólogo principal,
né, o calvinismo, né, são as igrejas reformadas. As igrejas pentecostais já adotaram a linha de um outro teólogo chamado Armínio, né? Então são as igrejas arminianas, né? Que é a tendência da nossa igreja Assembleia de Deus, né? Pentecostal. As igrejas neopentecostais são mais recentes, né? Como a Universal do Reino de Deus, né? Outras igrejas mais neopentecostais, outro Deus e Amor e outras igrejas. E as igrejas liberais que utilizam o liberalismo teológico. São as igrejas que estão engateando como um bebê, mas muito fortes. Por quê? Porque estão pregando o que o mundo quer ouvir, mas não o que ensina a palavra. É a igreja do colorido, do arco-íris, você já entendeu? A igreja do arco-íris, do colorido, do amor, tudo é amor. Você pode fazer o que você quiser, porque o amor de Deus supera todas as coisas. Embasado nessa heresia, essa igreja, né, utiliza o liberalismo teológico e, infelizmente, existem essas subdivisões, queridos. Era para existir? Não. Não. Por quê? Vou te ensinar hoje. Nós fazemos parte de uma igreja só. Essa aí, ó. A igreja que vai subir. Irmãos, quando perguntarem qual igreja você congrega, eu nem falo Assembleia de Deus. Eu congrego na igreja que vai subir. Oxe, que igreja é essa? Eu nunca ouvi falar nessa igreja, eu nunca vi essa placa. Mas não tem placa não. É a igreja do arrebatamento. Mas aonde que é o endereço? Não, o endereço tem um lugar, tem um templo, que é a Assembleia de Deus. Eu me reúno lá. Mas a igreja não é construída por mãos de homens, mas pelas mãos de Deus, do próprio Criador. E eu carrego o fôlego divino, porque Deus soprou, né, no homem o Espírito Santo de Deus, e ali ele passou a respirar. Aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Para terminar, pastor, 5 minutos, pode? Tá boa a mensagem, irmãos? Aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador pertence a essa igreja. Primeira característica, aleluia. Tem que ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. O que mais? Qual a característica dessa igreja? Igreja santa, separada do mundo, que não se contamina com o mundo, não possui placa nem denominação. Irmãos, nós temos que acabar com isso. Eu sou assembleia, não sou presbiteriano, não sou batista. Irmão, pare com isso em nome do Senhor Jesus. Tem crente que não visita o outro porque o outro é da assembleia, o outro é da presbiteriana, o outro é de Deus Amor, o outro é do Universal. Pare com isso em nome do Senhor Jesus. Nós pertencemos a uma igreja única, a igreja que vai subir naquele santo dia, aleluia. Se você tem um familiar, alguém que congrega em alguma dessas igrejas que eu citei, visite. Agora, se você ficar, eu sou santo, não vou lá, é perigoso ele subir e tu ficar. Não possui placa nem denominação. Ela é não ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Atualmente nós vemos igreja de pessoas que estão só ouvindo a palavra, massageando o ego, né? E não pratica a palavra de Deus. E essa igreja que vai subir é uma igreja viva. Diga comigo, igreja viva, não morta, em 4 paredes, mas uma igreja orgânica, viva, onde todos os departamentos da igreja trabalham em unidade, nenhum departamento, né, compete com o outro, trabalham num único só propósito de ganhar almas para o corpo de Cristo, aleluia. Ela é operante no reino de Deus, trabalha no reino de Deus. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Olha só o que Paulo fala aqui. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo Glória a Deus. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Se você for ver esse texto em 1 Coríntios 10, né? Lá, você vai ver lá, capítulo 1, 10, 11, 12, 13, né? Vai indo sabendo que havia uma disputa da igreja de Corinto. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Cristo.
Não, mas quem me batizou, não, mas quem pregou. Que besteira, irmão. E Paulo dá um estufado. Vocês podem fazer o quê? Mas quem que rega, quem dá o crescimento? Cristo Jesus. De fato, algum planta, de fato, algum batiza, outro prega, outro não sei o quê, de fato. Mas nenhum tem mérito algum. Porque quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Aleluia. Avançando aqui para terminar, só alguns versículos aqui. Batismo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Então a igreja de Cristo, irmão, ela é batizada no corpo de Cristo. Pastor Alex, eu pensei que só tinha um batismo no Espírito. Irmão, tem batismo no Espírito Santo sim, mas tem um batismo no corpo. Quando aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, você passa a ser batizado no corpo, a fazer parte do corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós, todos, não é só assembleiano, nem presbiteriano, não, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer assembleiano, quer batista, quer presbiteriano, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, o Espírito Santo. Avançando, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? É interessante, né? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olha o que Paulo está ensinando aí. Mas Deus dispôs os membros, irmãos, cada membro tem a sua função. Cada igreja tem a sua função. Se aquela igreja fulano de tal, daquele ministério, evangeliza mais, ganha mais pessoas com vícios no alcoolismo, amém. Se aquela outra igreja prega mais a palavra, é mais sistemática com a palavra, amém. Mas aquela outra igreja, eles olham para os drogados, que ninguém olhou, amém. Não tem como uma igreja só fazer tudo. Cada igreja Deus levanta um ministério. Começa a perceber. Cada igreja Deus levanta um ministério. É isso aqui. Dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Uma só igreja que vai subir, aleluia. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Universal. Por exemplo, qual igreja, irmão, universal, qualquer esquina que você vai no interior do Brasil, você vê uma universal e vê uma assembleiazinha de Deus. É ou não é? Vamos parar de ser hipócritas, vamos nos unir em Cristo Jesus e sermos uma igreja só. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são, glória a Deus, até aquele ministério desprezível, pequenininho que você acha que é desprezível, pequeno, mas tem grande valor na igreja, porque localmente aquele pastor ali está fazendo um grande ministério. Lá na ilha de Marajó, como foi dito aqui do pastor, em um lugar distante, remoto, mas está lá um pequeno ministério trabalhando no corpo de Cristo, aleluia. E os que não parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. As igrejas que já têm renome, irmão, não tem nem necessidade de ser, vamos honrar, não precisa. Honre essas igrejas pequenas, esses lugares remotos. Contudo, Deus coordenou o corpo, condenando muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, um em favor dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E com um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé. A proposta dessa unidade, irmãos, da igreja de Cristo, é entre pessoas cristãs, entre filhos de Deus, e não como instituição, porque instituição
pessoa jurídica, se unir, não vai. Mas nós temos que quebrar isso em nome do Senhor Jesus. O quê? Unindo os cristãos no Senhor, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. A expressão uns aos outros aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. O mais conhecido é o novo mandamento do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, né? Olha aí, ó. O novo mandamento eu te digo, Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. Vamos orar agradecendo a Deus, que possamos aplicar essa palavra em nossos corações, que possamos praticar a palavra de Deus, que possamos nos encher com o Espírito Santo de Deus, para que possamos ter a finalidade de união, irmãos, porque Jesus está voltando, e Ele vai buscar uma igreja santa, lavada, que vai subir, e queira você fazer parte dessa igreja, aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, meu Pai, por este momento da palavra, Senhor, essa ministração, Senhor, meu Deus, que possamos a cada dia mais e mais, Senhor, buscarmos, meu Pai, unidade, união, meu Pai, no corpo de Cristo, Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa missão, Pai, que cada um aqui venha, Pai, venha sair dessa noite transformados pelo poder da Tua palavra, com a nova mentalidade, aberta, para pregar o Seu Evangelho a toda a criatura, Senhor, meu Deus, que eles venham se voltar para Cristo e sejam salvos. Deus, usa cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, pela ministração da Sua palavra. Te agradecemos, Pai, por cada vida que veio aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua poderosa palavra, para te adorar e te bendizer na beleza da Tua santidade. Papai querido, fica conosco, em nome do Senhor Jesus.